texto de Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Abra a sua Bíblia. Filipenses, capítulo 1, somente o verso 21. Todos encontraram? Nós vamos ler, meus irmãos, eu vou ler e os irmãos acompanhem o versículo 21 do capítulo 1 de Filipenses. Diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Feche seus olhos por um instante, vamos curvar nossas cabeças e orar mais uma vez ainda. Senhor, nós te louvamos nesta noite pela tua bondade, pela tua imensa graça, diante da tua palavra, onde que já oramos aqui a tua palavra, estamos fazendo isso mais uma vez agora, cantamos também a tua palavra, diante das escrituras sagradas, pedimos ao Senhor também que nesse momento em que a tua palavra foi lida, ó Deus, possa penetrar no nosso coração, na pessoa única, convencedora, do poder regenerador do Espírito Santo, do poder restaurador do Espírito Santo, e que essa palavra caia no nosso coração e que dê frutos e esses frutos permaneçam sobre nossa vida. Nós te louvamos, ó Deus, nessa noite pelo privilégio de poder servi-lo aqui e que o Senhor fale com todos nós, ó Deus, tirando todo e qualquer tipo de interferência, qualquer tipo de impedimento, que não haja também impedimento, nenhuma poluição também por parte do pregador, para que o teu nome seja glorificado, meu Deus. Nós te louvamos e oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante do texto bíblico de Filipenses, escrito por um grande homem de Deus, o apóstolo Paulo, em um contexto bem difícil, em um contexto de, por mais que nós, os estudiosos, digam que essa carta de Filipenses, ou essa carta escrita aos Filipenses, é a chamada carta de alegria de Paulo, nós poderíamos pensar que ele estivesse em um contexto muito alegre ali também, muito confortável, muito satisfatório para ele, mas na verdade esse contexto da escritura dessa carta é uma carta muito pessoal de Paulo e ele está preso, e bem preso, onde ele ficou em Roma por cerca de 2 anos aproximadamente, e ficou bem preso ali, mas dali Paulo escreve essa carta aos Filipenses. Quando, se você for observar bem, talvez um texto de Filipenses que mais se fala e menos se entende sobre ele é Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece, mas é esse mesmo livro que Paulo está escrevendo da cadeia, preso ali, vivendo um contexto difícil, aonde que nesse capítulo 4 de Filipenses, ele vai dizer que posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas ele está falando de uma situação antecedente ali, que é bem difícil para ele. Ele diz: eu aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação, sei viver com dinheiro, sem dinheiro, sei viver de muitas maneiras. E aí ele fala, escreve Filipenses 4,13, que diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E esse mesmo apóstolo está escrevendo também, era um homem de falas bem firmes, de falas bem contundentes, podemos dizer assim, e podia bater no peito e dizer, como em outrora ele disse também: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Poderíamos até pensar que Paulo fosse um tanto quanto prepotente, mas eu vejo Paulo como sendo um grande homem de Deus, corajoso, para poder dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E aqui em Filipenses 1, 21, ele está dizendo: portanto, ou porquanto para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Meus irmãos, esse texto bíblico vai nos trazer algumas clarificações nesse mês em que comemoramos a Reforma Protestante, porque aqui nós estamos diante de um texto que vai nos esclarecer alguns pontos de uma verdadeira vida em Cristo, uma verdadeira vida em Cristo, sem nenhum tipo de indulgências, sem nenhum tipo de subterfúgios, sem nenhum tipo de situação que pudesse trazer outra palavra para o nosso coração, senão somente Cristo, que é um dos 5 solas que nós bem conhecemos dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, ou das igrejas reformadas, que nessa época se fala bastante. Então eu queria trazer algumas clarificações desse texto, falando um pouco somente Cristo, mas basicamente um grito contra
qualquer tipo de situação que possa nos tirar da presença de Cristo. Algum tipo de situação que possa nos trazer algum desconforto com relação à presença do nosso Deus. Meus irmãos, não existe nenhum tipo de reforma. Quando olhamos do século XV, quando Lutero, Calvino, os pré-reformadores também, os reformadores como estes que eu já disse também, e muitos outros, não existe nenhum tipo de reforma se nós caminharmos fora das Escrituras, se nós caminharmos fora de Cristo. Nós temos hoje, nesse exato momento, ou daqui a alguns minutos, a maioria das igrejas, nós temos podemos dizer, muitas igrejas abertas, mas temos poucas igrejas que se prega a palavra de Deus. Eu fiquei sabendo que uma igreja em Guiné-Bissau, dentro desse contexto neopentecostal que é terrível em nossos dias, se prega a palavra de Deus, tem-se de tudo no culto, mas se prega a palavra de Deus, somente tem 10 minutos para poder se falar da palavra de Deus. Tempos difíceis, meus irmãos, tempos difíceis. E quando nós, como presbiterianos, como uma igreja reformada, nos deparamos com um mês onde nós comemoramos a Reforma Protestante, nós temos que entender um pouco mais sobre isso, nós temos que saber sobre alguns pilares importantes, e um destes é exatamente o que nós vamos falar, que esse homem, o apóstolo Paulo, diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, ou seja, somente Cristo, isso basta, amém? Isso basta, nada mais. Um culto pode acontecer algumas coisas que são até interessantes, mas se nós não tivermos voltados para a palavra de Deus, para o Cristo da palavra, nada aconteceu, nada aconteceu. Não, mas o culto foi uma bênção, teve isso, teve aquilo, mas se pregou pouco a palavra, não se pregou a palavra, nós cantamos muito, louvamos muito, mas onde que ficou a centralidade do culto, que é Cristo? Para este homem, e desta estrutura também, os reformadores tiraram somente Cristo como um dos pilares, um dos 5 solas da Reforma Protestante, baseado em Lutero, baseado em Calvino, sim, para poder dizer: somente Cristo nos basta, somente Cristo. Somente Cristo é a estrutura necessária para a nossa vida. Assim como Lutero, assim como Calvino, meus irmãos, e muitos outros, algumas pessoas hoje em dia tentam se voltar para esse movimento reformado em busca de muitas situações. Talvez para poder dizer, bater no peito e dizer: eu faço parte de uma igreja reformada, eu sou reformado. Mas às vezes, como diria o nosso irmão querido, o reverendo Hernandes, às vezes fica longe de uma ortopraxia, ou seja, a prática da palavra de Deus, fica-se longe de viver exatamente, para não ser somente ouvinte da palavra de Deus. Muitas pessoas estão perdidas, assentadas nos bancos das igrejas, porque não vivem aquilo que esse homem, por exemplo, acabou de dizer. Eu convido a você então a acompanhar um pouco mais desse texto de Filipenses 1, somente o versículo 21 mesmo, porque nós vamos ver algumas coisas que o apóstolo Paulo fala nesse breve texto, nessa breve perícope, e mantenha a sua Bíblia aberta aí, porque a primeira coisa que nós precisamos de buscar para a nossa vida, enquanto viver para Cristo, enquanto ter uma vida em Cristo, é saber qual a identidade que nós estamos usando. Olha o início desse texto, do capítulo 1, versículo 21, porque aqui nós vamos ver a identidade, ou a verdadeira identidade cristã. O apóstolo Paulo diz: para mim, porquanto para mim, somente até esse momento, até essa parte do texto. Paulo, meus irmãos, nesse texto, ele não se aventura a falar sobre o testemunho dos outros. Para aquele ou para este o viver é Cristo. Não, ele está falando dele mesmo. Ele começa dizendo: para mim tem que ser assim. Para mim, eu não sei para você. Paulo está dizendo: eu não sei para você, mas para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso quer dizer o que, meus irmãos? Nós temos que nutrir no nosso coração, trazer uma identidade cristã verdadeira, aonde quer que nós estivermos.
Identidade é uma identificação. Essa identificação, ela vai identificar você em qualquer lugar que você for. A sua carteira de identidade, ou seja, aqui na nossa nação nós temos uma carteira de identidade, ela identifica o seu nome, o nome do seu pai, o nome de sua mãe, onde você nasceu, quem é você. Se você não apresentar um documento chamado identidade, no território nacional, por exemplo, você é um desconhecido. Se a pessoa morre hoje e não tem nenhum documento para poder identificar a sua pessoa, ela é enterrada como sendo um indigente, como um desconhecido. Não é diferente no ser cristão, ou para ser cristão. Esse homem de Deus está dizendo, para mim, o viver é Cristo. E nós vamos falar muito sobre isso, e aqui ele está se identificando. Ele revela exatamente essa peculiaridade específica da sua própria vida. Paulo foi um homem que perseguiu a igreja, é verdade. Quando ainda tinha o nome de Saulo, ele perseguia a igreja. Mas ele estava convicto de que aquilo que ele estava fazendo era correto, era certo. Ele manteve a sua identidade mesmo de perseguidor da igreja. Tanto quando no caminho de Damasco, quando ele cai ali naquele momento, e ele fica temporariamente cego, o Senhor pergunta para ele, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? O que está acontecendo com você? Você foi criado aos pés de Gamaliel, sabia tudo, desde Gênesis até Apocalipse, sabia tudo, de todas essas coisas, tudo que estava escrito você sabia, ou você sabe, por que você está me perseguindo? Paulo caiu em si, a identidade que Paulo trazia até então, mesmo achando que estava tudo certo, era uma identidade falsa, era uma identidade que para o Senhor da igreja, era uma identidade falsa. Ele estava fazendo tudo convictamente, dizendo que estava certo, mas ele estava errado. Meus irmãos, nós precisamos de olhar para esse texto e ter essa mesma coragem de saber e identificar qual a identidade, qual é a minha identidade. Quando eu saio por aquelas portas, amanhã é segunda-feira, eu vou para a escola, eu vou trabalhar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, ok, vai para as suas atividades normais do dia a dia, da semana. Qual é a identidade que você leva, além daquela verdinha, para identificar seu parentesco, seu nome, tudo? Qual é a sua outra identidade? De crente? De cristão? Um verdadeiro cristão? Por onde quer que você passa, na sua rua, as pessoas sabem quem é você? As pessoas pedem auxílio a você? As pessoas pedem orações para você? Quando alguém está enfermo, é na sua porta que eles vão bater para poder pedir, para colocar o nome lá na sua igreja, quando você estiver orando? Ou será que às vezes as pessoas não conhecem você? Não, mas eles sabem o meu nome, eu moro nessa rua há tantos anos, mas isso faz parte da sua nacionalidade, faz parte da sua carteira de identidade, mas a sua carteira de crente tem que estar em dia. As pessoas têm que olhar para você e ver algo diferente. As pessoas precisam de olhar para você todos os dias e saber, ali está indo um crente dentro daquele carro. Ali é um crente que está tirando o carro da garagem agora. Ali é um servo de Deus que está pegando o ônibus agora. Aqui é um servo de Deus que acabou de chegar nessa sala de aula. Aqui é um servo de Deus que acabou de chegar nessa empresa. Nós temos uma identidade a zelar. Não é só pagar as contas em dia. Não é só manter tudo certo. O Cristo da igreja, quando nós dissemos e comemoramos o mês da Reforma Protestante, e dissemos um desses pilares que é somente Cristo, esse homem, e nós bem sabemos toda a história dele agora, a nossa ainda está sendo contada, está sendo escrita, este homem pôde dizer, para mim, viver é Cristo, morrer é lucro.
Agora eu pergunto, meus irmãos, e para nós? Será que nós estamos tolerando algumas coisas também como indulgências que não deveriam ser toleradas? A igreja entrou pela reforma protestante, na pessoa especificamente de Lutero, Calvino, exatamente ali, e muitos outros, aliás, porque a igreja estava perdida. No século XV a igreja se perdeu. Homens saíam pelas ruas com vozes eloquentes, dizendo: os seus entes queridos estão no purgatório. Vocês precisam de colocar as moedas aqui no gasofilácio para poder aliviar o sofrimento deles lá no purgatório, para que eles saiam do purgatório. Muitas igrejas nesse exato momento continuam fazendo isso. Mas para nós que nos intitulamos reformados, bíblicos, que servimos a Cristo, que dissemos sim, nós estamos no mês da reforma protestante, postamos algumas coisas sobre a reforma protestante e dizendo somente Cristo, analise a sua própria vida. Paulo aqui teve coragem de falar dele mesmo, para mim, não para os outros, não para o meu irmão que não está aqui, que deveria talvez estar ouvindo essa palavra, não, para nós que estamos aqui ouvindo essa palavra, eu tenho a obrigação de me perguntar. Quando eu estudava esse texto, eu me fiz essa pergunta: e para mim? O viver é Cristo, o morrer é lucro, e para mim? Nós devemos fazer essa simples pergunta: e para mim? E para você? Onde que Cristo está na sua vida? Ele é realmente o centro da sua vida? Você pode também comemorar o mês da reforma protestante desta maneira? Com alegria no seu coração, dizendo que congrega na Igreja Presbiteriana do Brasil, como nós vimos aqui? Saber que a Igreja Presbiteriana do Brasil, nos seus vários e vários anos de história aqui no Brasil, também segue sendo uma igreja bíblica, uma igreja reformada, uma igreja que subscreve os símbolos de fé, uma igreja que está centrada na palavra. Você está centrado na palavra, você está centrado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Podemos fazer de tudo, meus irmãos, podemos fazer de tudo, mas devemos nos autoavaliar. Até que ponto nós somos realmente reformados? Muitas pessoas querem se parecer com Calvino e com Lutero, colocando alguns bonés, algumas coisas, algumas vestimentas, usando Bíblias que Lutero fez isso, fez aquilo e tudo. Mas Lutero não precisa de seguidores, meus irmãos. Calvino não precisa de seguidores. Nossos irmãos, o Hernandes, o Augusto, não precisam de seguidores. Nós temos que ter a nossa identidade. É isso que Cristo, é isso que nós vamos ser cobrados. Quem é você? Quando eu fui para aquele hospital, no dia 27 de maio deste ano, não achava que eu fosse ficar 45 dias ali, pastor. Eu fui com uma dor abdominal, da noite para o dia, uma coisa, aparentemente parecia um apêndice. Quando o médico apalpou, quando ele tirou a radiografia, falou: nós temos que te internar agora, pastor. Onde que estava Cristo na minha vida, meus irmãos? Passar 45 dias no hospital, sem saber, e eu saí de lá sem nenhum diagnóstico. Não se sabe o que aconteceu naquela infecção comigo ainda. Se o meu coração não estivesse em Cristo, em que eu iria me apegar naqueles 45 dias ali, olhando para o teto, dormindo numa única posição, com embolia pulmonar, com sonda de toda e qualquer parte do meu corpo? Onde que está o seu coração? Onde que está Cristo na sua vida? Para você também, você pode dizer e colocar o seu nome também aqui: para mim também o viver é Cristo, pastor. Porque nós temos uma identidade a zelar. Observe a sua identidade. Passe a sua identidade cristã em revista. Passe a sua identidade cristã em revista. Por onde quer que você passar,
onde quer que você for, independente da sua posição nesta igreja, independente daquilo que você está vivendo, qual é a sua identidade em Cristo? Observe. Talvez é hora de parar tudo e voltar um pouco mais na vida e dizer: Senhor, me perdoe. Eu estou tão cego como Paulo estava quando estava perseguindo a tua igreja. Eu posso estar achando que estou bem certo, Deus, mas eu creio que eu estou tão cego quanto Paulo estava naquela época. Assim sendo, meus irmãos, vamos para o ponto número 2, porque depois de observar a nossa identidade cristã, Paulo segue falando sobre uma vida prática. Então, primeiro ele fala, para mim, ou seja, ele se identifica, para mim, Paulo, é uma identidade, ele apresenta as suas credenciais. Em segundo lugar, ele vai falar um pouco sobre, nesse verso ainda, sobre a vida cristã prática. Não uma vida cristã teórica, uma vida cristã prática. Ele diz, porquanto para mim o viver. A vida. A minha vida é uma vida de cristão. O meu comportamento é um comportamento de cristão. Não, pai, mas porque está todo mundo na escola fazendo? Mas você não é todo mundo. Eu tenho um neto de 10 anos, uma neta de 5 e um neto de 2 anos e meio. São crentes em Jesus, estudam em escolas seculares. Não adianta a gente pegar os nossos filhos e colocá-los em escolas cristãs, evangélicas, no sentido de, não, aqui ele vai estar protegido. Não é isso que você tem que fazer. Você tem que ensinar a ele a nota verdadeira, as escrituras. Para onde quer que ele for, ele guardar a palavra no coração. Para ele também o viver deve ser Cristo. O viver tem que ser Cristo. Ele tem que mostrar a identidade dele onde quer que ele for. É isso que o apóstolo Paulo faz aqui. Ele diz, porquanto para mim o viver, a minha vida é assim. Meus irmãos, aqui o sentido de vida é o sentido de uma relação, de uma rotina. Todos os dias. Para mim, o meu dia a dia, diz Paulo, o meu viver, aquilo que eu faço, desde quando eu acordo até a hora que eu vou me deitar, a minha vida é uma vida de crente, é uma vida de cristão. Eu gosto muito de esporte, e eu pratico o ciclismo, né, de mountain bike e tal, essas coisas assim, ciclismo de estrada, enfim. Eu gosto bastante disso. E eu já me peguei em alguns momentos, evangelizando pessoas no alto de uma montanha, pessoas que eu nem conhecia, alguns que estavam passando, começamos a conversar e tudo, e de repente paramos, descemos da bicicleta e começamos a orar, começamos a conversar. Assim, pastor, você pode orar por mim? Eu falei, posso, agora. Onde eu estou, eu tenho que levar a minha credencial e a minha vida, independente do esporte, tem que ser uma vida de crente. A minha rotina é uma rotina diferenciada desse mundo. Meus irmãos, não se iludam, nós não vamos ser retirados desse mundo, não vamos ser poupados de algumas coisas, isso é o que Jesus nos disse. No mundo nós teríamos aflições. Não peço, Pai, que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. O mundo é aflição, é tribulação, é luta. É assim. Mas você deve levar a sua identidade e no seu dia a dia, as suas reações, as suas ações precisam de condizer com a sua identidade. O seu viver também precisa de estar condizente todos os dias com a sua identificação de cristão. Quando eu estou na internet, eu sou crente do mesmo jeito. Quando eu estou perto das pessoas ou longe delas, eu sou crente do mesmo jeito. É isso que o apóstolo Paulo está enaltecendo nesse texto. Ele está dizendo, para mim, o viver, o meu dia a dia, eu não escondo isso. Eu não devo esconder isso.
Antes eu era o perseguidor da igreja, agora eu não sou mais o perseguidor da igreja. Eu sou aquele que leva o evangelho de Cristo onde eu vou. Onde eu vou, onde eu estou. Independente da hora, independente do lugar. Quando a oportunidade surgir, eu mostro a minha identidade e no meu viver, no meu falar, no meu agir, no meu pensar, isso vai autenticar, o meu viver autentica a minha identidade e vice-versa. A rotina de Paulo, meus irmãos, era uma vida cristã prática. Prática. Se nós olharmos os versículos 12 até o versículo 20 desse mesmo texto, ele vai falar de muitas situações. Ele vai falar uma coisa que nos chama a atenção, que, por exemplo, as prisões, ele diz, as prisões que eu passei favoreceram, foi de muito proveito para a divulgação do Evangelho. Ou seja, ele não perdia a oportunidade. Não perdia a oportunidade. Em tudo que nós fizermos, nós também não podemos perder a oportunidade. Mas eu gosto de praticar esse esporte, eu gosto de fazer isso, a minha profissão é essa e tudo. O grande lema da reforma protestante, meus irmãos, quando chegaram para Lutero e perguntaram, o que eu tenho que fazer, sapateiro, por exemplo? O que eu devo fazer, Lutero, agora que eu conhecia Jesus realmente, estamos no tempo da reforma, o que eu tenho que fazer? Lutero perguntou a ele, o que você faz? Eu sou sapateiro. Lutero simplesmente virou para ele e disse, faça um excelente produto, um excelente sapato e venda por um preço justo. Seja um crente. Não fique tentando vender um produto ruim. Não fique tentando dar um calote nos outros. Dê o seu bom testemunho de uma pessoa que serve a Deus, independente se está aqui, assentado nesse banco agora, ou se daqui a algum tempo você não vai estar mais, vai estar em outro lugar, amanhã vai viajar, onde que você for, lembre-se, você tem uma outra identidade além daquela verdinha, e você tem que ser condizente com essa identidade. A sua rotina, a minha rotina, precisa de ser uma rotina que também glorifique a Deus, uma rotina que exalte o nome de nosso Senhor, todo o tempo. Paulo tinha coragem, meus irmãos, para poder citar os seus próprios exemplos. Ele diz, para mim, o viver é Cristo. Para mim, o viver é Cristo. Sejam meus imitadores. O apóstolo tinha, meus irmãos, uma rotina de vida cristã que falava muito alto, muito alto. Paulo era um homem que se soltasse, ele ia visitar as igrejas. Enquanto estava preso, ele continuava pastoreando aquelas igrejas, escrevendo e mandando cartas para elas. Plantando igreja. Não tinha tempo ruim. Não tinha tempo ruim para aquele homem. Nós ficamos observando às vezes algumas coisas. Eu, como pastor já há alguns anos, algumas coisas assim chocam o coração de um pastor, no sentido das pessoas às vezes colocarem tantas dificuldades para poder estar. Um domingo, uma vez por semana, um domingo à noite, que seja, domingo de manhã, que seja, qualquer situação. Eu não sei qual é o contexto de vocês, mas o fato é, às vezes nós colocamos tantas desculpas em um tempo tão mais fácil do que o que esses homens viveram, em outros contextos tão mais difíceis que outras pessoas estão vivendo hoje, meus irmãos. Quando eu me converti, há mais de 28 anos atrás, eu andava de 1167, não sei se vocês conhecem ainda, lá na cidade industrial. A minha igreja era a igreja batista lá no Eldorado, eu morava lá para lá do centro de Contagem, lá no bairro Chácaras del Rei, com 2 filhos. E não tinha problema de servir a Deus. A motivação do nosso coração tem que ser prescrutada todos os dias. Ter coragem para falar como Davi falou também, Senhor, som do meu coração, esquadrinha o meu pensamento, vê se há em mim algum caminho mau. Se tiver algum caminho, o Senhor pode provar. Depois que o Senhor provar, sou endireita ainda. Ou seja, depois que o Senhor provar, o Senhor me coloca onde que eu tenho que ficar realmente. Meus irmãos, este homem não tinha tempo ruim para poder levar o Evangelho. Ele diz, para mim, o viver, a minha vida é servir a Deus em todo o tempo.
Nós somos todos, meus irmãos, indesculpáveis diante da palavra que esse homem está acabando de nos dizer. Sei que você já deve ter visto esse texto muitas vezes. Quantas situações, meus irmãos, bem menores, que estar preso como Paulo estava, às vezes tiram toda a nossa estrutura e nos impede de Cristo ser o centro em nossa vida. Quantos altares que às vezes nós levantamos no nosso próprio coração, tomando o lugar de Cristo. Quantos altares? Quantas pessoas que nós colocamos no coração em lugares privilegiados, que tomam o lugar de Cristo em nosso coração? Nós somos tantas vezes conduzidos por inúmeras futilidades que chamamos de vida cristã e às vezes nem são. Nós estamos vivendo dias, meus irmãos, que muitas pessoas estão trocando o congregar, que é bíblico, conforme o texto de Hebreus, não deixeis de congregar como é costume de alguns. Muitas pessoas estão deixando congregar, o estar em comunhão com seus irmãos para poder assistir a um culto e diz que está participando de um culto e não está. A pandemia nos ensinou muitas coisas e uma das coisas terríveis que a pandemia trouxe é o comodismo. Algumas pessoas da igreja central na época, foi o tempo da pandemia que eu também estava lá, algumas irmãs, uma irmã exatamente, que eu me lembro bem aqui, falou assim: pastor, depois da pandemia, meu marido ficou mais fraco e tudo, né? E aí eu fui bem sincero, falei: ô minha irmã, ele já não vinha. A pandemia não é desculpa para nada, nada. A minha filha está indo para o Paquistão, meus irmãos, um lugar onde que ela tem que usar quase que uma burca inteira, um lugar onde que ela não pode sair sem a presença do marido dela. Quando o filho dela tiver 18 anos, ela pode sair sem a presença do marido, mas com um filho de 18 anos do lado. Tem alguns lugares no Paquistão onde que mulheres não entram, restaurantes, algumas situações não são compartilhadas com os homens. Um lugar onde que para eles fazerem um culto como esse que nós estamos aqui agora, com toda a liberdade, que os diáconos, em vez de ficar olhando os carros lá fora, eles ficam lá no Paquistão com armas, com metralhadoras em cada esquina, para poder acontecer um culto. Meus irmãos, nós temos muita liberdade. Não, nós somos sim indesculpáveis. Quando eu olhei para esse texto, eu falei: Senhor, tira qualquer tipo de idolatria que possa existir no meu coração, qualquer tipo de desculpa que exista no meu coração para poder te servir. Eu tenho um carro que me leva para onde eu quero. A maioria de nós tem. A maioria de nós tem lugares confortáveis para poder se assentar num culto com ar-condicionado, muitas coisas boas. Nós temos que nos lembrar, meus irmãos, de pessoas bem menos favorecidas do que nós, que servem a Deus com alegria no seu coração. E esse homem está dizendo: para mim o viver é Cristo. E nesse tempo de reforma, nós precisamos sim, às vezes, de uma reforma no nosso coração, para poder saber: Senhor, eu tenho te servido mesmo, em espírito, em verdade, com alegria no meu coração. Eu tenho servido ao Senhor com alegria no meu coração. O Senhor tem sido o centro da minha vida. Somente Cristo no meu coração que vive. Sim, se isso é verdade, se isso é autêntico na sua vida, glória a Deus por isso. Faça também com que a sua vida possa impactar a vida de outros. Possa impactar a vida de outros. Uma coisa que Deus não suporta, meus irmãos, é uma igreja morna. Uma igreja que fica em cima do muro. Não. Ele diz: é melhor ser frio ou quente, mas morno não. Você sabia que o joio e o trigo permanecem juntos durante muito tempo? Não tem como retirar, puxar de uma maneira sem observar bem de perto, porque são plantas parecidíssimas. Para poder se separar o joio do trigo, quando vem uma grande tempestade, um vento, a única diferença entre eles ali, naquele momento em que o vento bate, é que
o joio, ele não se dobra, e o trigo, ele se dobra pelos seus feixes, pelas suas frutas. Nós estamos vivendo dias, meus irmãos, onde que estamos convivendo, sim, com joio. Pessoas que acham que estão servindo ao Senhor, pessoas que têm assim uma superficialidade no serviço ao Senhor. Nós devemos sim nos perguntar: e para mim, o viver é Cristo? Nós vimos então, em primeiro lugar, a identidade que Paulo diz. Ele diz: para mim, ele se identifica. Em segundo lugar, ele diz: para mim, o viver, uma vida prática. Em último lugar, meus irmãos, acompanhem comigo ainda, nós vamos finalizar nesse texto exatamente, que Paulo termina assim: porque para mim o viver é Cristo. Cristo. Pronto. Paulo está falando sobre propósito. O propósito da sua vida é aquilo que você canta também. Eu quero é Cristo, quero estar com Cristo, eu vivo para Cristo, levanto as minhas mãos para Cristo. Essas perguntas precisam de estar latentes no nosso coração. Qual é o nosso propósito de servi-lo? Qual é o nosso propósito de adorá-lo? Os verdadeiros reformadores do século XV, meus irmãos, e também de nossos dias, podemos dizer, atuais, eles devem ter uma identidade cristã. Nós devemos ter uma vida cristã prática, mas acima de tudo nós devemos ter um propósito maior e único de nossas vidas, que é servir somente a Cristo. Somente a Cristo. Paulo diz: porque para mim o viver é Cristo. A reforma protestante que nós comemoramos nesse mês não veio para poder anular, meus irmãos, as práticas da palavra de Deus e assim torná-las, vamos dizer assim, sem propósito. Muito pelo contrário, a luta de Lutero, de Calvino, dos reformadores ali, é para poder trazer a igreja para a palavra. Foi para trazer a igreja de volta aos trilhos, de volta ao único propósito, que é Cristo. Paulo, meus irmãos, antes do caminho de Damasco, ele cria que o seu propósito era perseguir aquele povo. Perseguir aquele povo. E quando o seu propósito é mudado no caminho de Damasco, ele compreende que o seu propósito anterior estava completamente equivocado. Se nós entendemos que nós nascemos de novo, nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Sim, nós caminhamos agora para um propósito diferente, um propósito de serviço, um propósito de adoração a Deus, um propósito de glorificação ao nosso Deus. Meus irmãos, Paulo aqui está dizendo: para mim o viver é Cristo, somente Cristo. Nada me impede de servir a Cristo, nada me impede de servir a Cristo. Eu poderia ter ficado lamuriando muito quando eu voltei de Vilhena nos últimos 3 meses, dizendo: Senhor, por que eu saí de lá de Vilhena? Por que agora eu estou aqui? E agora eu não sei como vai ser a minha saúde, não sei como vai ser a minha vida. Tem que colocar o coração em Deus, é somente em Deus, é onde deve estar. Paulo, ele passou a viver e morrer por Cristo. Para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Para mim, enquanto eu vivo para Cristo, e quando eu morrer, eu morro, estarei com Cristo. Pronto, morrer é lucro. Enquanto eu vivo para Ele. Paulo se tornou, meus irmãos, um reformador com propósito. Um reformador com o propósito de servir a Cristo o tempo todo. Talvez estejamos sofrendo, sim, do mesmo tipo de situação que esse homem sofreu antes de conhecer a Cristo verdadeiramente. Nós precisamos de rever, sim, em todo o tempo, para a gente poder fechar, meus irmãos, esse texto de uma maneira ainda mais categórica. Que tipo de situações tem se colocado a sua vida acima do propósito máximo, que é servir a Cristo? Eu sei que nós temos muitas dificuldades, e são dificuldades às vezes reais, são dificuldades que às vezes nos impedem de fazer algumas coisas, mas não de servir a Cristo. E eu não estou falando de vir ou não vir ao templo. Lembre-se que no cotidiano o viver é Cristo, então nada pode nos impedir.
A doença não nos impede de servir a Cristo. Eu fiquei 45 dias no hospital, numa única posição, de barriga para cima, com dificuldade para poder ir ao banheiro, para fazer qualquer tipo de necessidade, qualquer situação. Mas mesmo assim eu não deixei de orar, mesmo assim eu não deixei de que as pessoas viessem até mim para poder pedir orações. A identidade estava lá, é uma vida cristã. Pastor, só é muito bom. Não, meus irmãos, é porque a gente tem que pensar nesses textos e buscar viver esses momentos com Cristo, em todo o tempo da nossa vida. O nosso viver também precisa de ser Cristo. É triste dizer, meus irmãos, mas para muitos, ser reformado é conhecer Lutero, é conhecer as Institutas, é conhecer Calvino e fazê-los conhecidos, e fazer a igreja presbiteriana conhecida no Brasil. Esse não é o nosso intuito. Esse não é o meu intuito como pastor da igreja presbiteriana do Brasil. O João, como pastor da igreja presbiteriana do Brasil, não é o principal propósito dele de fazer a igreja presbiteriana ser conhecida no Brasil. Nós devemos fazer Cristo conhecido no Brasil e no mundo, onde quer que nós estivermos. Esse é o nosso propósito, esse é o meu propósito, esse é o propósito do pastor João, esse é o seu propósito, esse é o nosso propósito em todo o tempo, independente de onde nós estivermos. Nós não podemos usar a identidade de nossos irmãos do século XV, dizer: eu conheço tudo sobre Lutero, eu conheço tudo sobre Calvino. Que joia, que bom. Para o academicismo isso é ótimo, é bom conhecer a história, conhecer tudo, mas não idolatre isso, porque o centro não são esses homens, o centro não é nenhum desses homens, grandes homens de Deus, mas todos, inclusive Paulo, abaixo do centro que é Cristo, da palavra que é do nosso Deus. Concluindo, meus irmãos, e para a gente poder refletir no final, nós precisamos pedir a Deus para que nos instrua nesses pontos, de fazer eu rever a minha identidade. Para mim também, como foi para Paulo, para mim, o viver, a prática da vida cristã é realidade. Eu preciso de rever isso. Uma vida cristã prática de verdade, eu preciso rever. Uma vida cristã com propósito correto, que é Cristo, eu preciso de rever. Não podemos nos distanciar. Lembre-se, o grande momento em que a igreja mudou na reforma protestante do século XV foi exatamente porque a igreja havia se perdido. Hoje, quando nós olhamos à nossa volta, nós percebemos grande parte, sem medo de errar, grande parte de crentes à nossa volta perdidos. Não conhece nada de Bíblia, não conhece nada do Cristo da Bíblia, das Escrituras, e acha que está servindo a Deus, ao passo que estão servindo a homens falíveis, homens corruptos, homens que não servem a Deus, lobos em pele de cordeiro. Por isso nós precisamos de buscar essa identidade, buscar ser parecidos com Paulo, sim, parecidos com ele na sua identidade cristã, parecidos com ele em sua vida cristã prática, parecidos com ele em uma vida cristã com propósito, que é Cristo. Essa também deve ser a nossa busca. Aí sim, quando chegar no dia 31 desse mês, que é o dia exatamente que se comemora a reforma, o dia da reforma protestante, que nós possamos desejar feliz dia da reforma prática protestante, e não uma reforma só de livros, não uma reforma só de posts vazios, que vai passar de um dia para o outro e não vai ter um efeito prático na minha vida. Feliz dia da reforma prática protestante, voltada para um viver somente para Cristo. Que a sua vida possa estar voltada somente para Cristo também todos os dias. Tenha coragem de fazer essas perguntas. Não é um problema que nós estamos falando aqui, é uma oportunidade de rever. Quando eu vi o texto, me debrucei no texto, estudei o texto, trouxe o texto, eu me fiz também essas mesmas perguntas.
Eu não estou isento, nós não estamos isentos dessa reflexão. Ninguém está. Ninguém está. Paulo não estava. E ele colocou isso para a gente poder pensar. O Espírito Santo chancelou isso e escreveu. E hoje nós estamos aqui vendo essa palavra, lendo e observando e pedindo ao Espírito Santo que aplique toda essa palavra ao nosso coração. Amém, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez?